Tem gente que te elogia só pra você abaixar a guarda, te enche de tarefa, finge que confia em você e depois te usa como exemplo de quem não sabe liderar. Foi exatamente isso que fizeram com Rafael, só que em vez de surtar, ele escolheu ficar em silêncio. Enquanto era sabotado, ele observava. Enquanto diziam que ele não estava pronto, ele se preparava, e no final, quem parecia mais calmo foi o que derrubou tudo. Aqui quem vos fala é o Pragmático, e neste vídeo vou te mostrar como Rafael, um simples funcionário, conseguiu derrubar a pessoa que mais o sabotava no seu trabalho, o próprio chefe. Você está no canal Estratégia Pragmática e agora nós vamos direto para o vídeo. O relato do vídeo de hoje conta a história de um funcionário chamado Rafael. Ele, por sua vez, conseguiu um feito que acredito que muita gente gostaria de fazer, que é demitir o próprio chefe do trabalho. E aqui, através do seu relato, vamos ver como ele conseguiu fazer esse feito. Meu nome é Rafael, e por alguns anos eu trabalhei em uma agência de publicidade de médio porte. Sempre fui do tipo que entregava tudo no prazo, que se envolve nos projetos e que tenta manter um clima leve, mesmo em dias caóticos. Achava que isso, com o tempo, me levaria a crescer na empresa. Eu realmente acreditava que bastava fazer o certo e as coisas aconteceriam naturalmente. Só que não foi bem assim. Meu chefe, Marcos, sempre me elogiava no trabalho, na frente dos outros. Ele dizia que eu era a referência, que minha dedicação era exemplar. Só que, por trás desses elogios, ele começou a me sobrecarregar com atividades complexas. E pior ainda, com prazos que simplesmente não faziam sentido. Era comum receber alterações de última hora no fim do expediente, do tipo: dá para entregar isso amanhã cedo? E mesmo quando eu me virava e entregava, bastava um pequeno deslize para ele me usar como exemplo de quem não estava pronto para liderar. Enquanto isso, um colega nosso, o Vinícius, recém-chegado e com desempenho bem inferior, era sempre tratado como promissor. Toda vez que eu ficava atolado e não conseguia terminar algo, Marcos realocava os projetos para ele, como se estivesse resolvendo a situação. No começo eu pensei que era só azar, ou talvez falha minha mesmo, mas depois de um tempo ficou difícil ignorar o padrão. A peça-chave foi uma planilha de acompanhamento de tarefa, que por política interna todos os coordenadores precisam compartilhar com a equipe, uma vez por mês. Nessa planilha, notei que vários dos meus projetos tinham sido realocados sem qualquer justificativa formal, e sempre para o mesmo nome, Vinícius. A partir daí, comecei a prestar atenção. Fui arquivando e-mails, tirando prints, salvando trechos de conversas, onde Marcos fazia aquele tipo de elogio que mais parecia uma alfinetada, como coisas como: você é bom, só precisa aprender a não desmoronar com pressão. Olha Vinícius, por exemplo. Depois de meses reunindo prova, esperei o momento certo, quando mais uma promoção surgiu, e adivinhem, a promoção foi dada a Vinícius. Eu pedi uma reunião com a RH e a diretoria. Fui direto, calmo, sem apelar. Mostrei os dados, os prints, os prazos forjados e os projetos redirecionados. E quando perguntaram como eu tinha acesso àquelas informações, eu disse que são documentos que foram compartilhados comigo por obrigação da equipe. Eu só comecei a olhar com mais atenção depois de notar um padrão estranho. A reação foi imediata. Em menos de uma semana, Marcos foi demitido por conduta antiética e quebra de confiança. O Vinícius, talvez por vergonha ou medo de manchar ainda mais a própria imagem, pediu demissão logo depois. O irônico é que mesmo depois de tudo, mesmo provando tudo, mesmo aguentando calado durante meses, eu não fui promovido. A diretoria disse que valorizava muito meu profissionalismo e que isso não passaria despercebido no futuro, mas passou. Entraram outras pessoas, mudaram a liderança e tal, mas a minha promoção nunca veio. Bom, resumindo, esse relato conta a história de Marcos, um funcionário de uma empresa de publicidade, que pelo relato dele, ele é um bom funcionário, fazia o serviço dele bem e tal. Ele era até bem elogiado pelo chefe. Aí o que acontece? Surge Vinícius, que é um novo funcionário da empresa. E aí o seu chefe, Marcos, que antes ficava elogiando o Rafael pela sua performance no trabalho, começou a sobrecarregar Rafael com um monte de tarefas em prazos curtos, que não tinha como entregar. E aí, resultado, como Rafael não conseguia dar conta das tarefas, já que eram muitas tarefas com prazos curtos para ele resolver, o que é que Marcos, o chefe de Rafael, fazia? Ele sobrecarregava Rafael para que ele não desse conta de fazer as atividades e depois passava essas atividades para Vinícius. E aí, quando Vinícius resolvia essa tarefa, passava uma impressão de que Vinícius é um funcionário mais competente,
que Rafael não dava conta das tarefas, e aí ele realocava as tarefas para Vinícius e Vinícius dava conta. E aí isso, de certa forma, fez com que Vinícius ganhasse destaque e fosse promovido primeiro do que Rafael, mesmo sendo mais novo na empresa e tendo um desempenho até inferior que Rafael, segundo o próprio Rafael cita no relato dele. Aí, resultado, Rafael ele começou a achar estranho Vinícius sempre ser favorecido por seu chefe, e aí ele começou a investigar. E uma coisa que ajudou a comprovar a tese de que tinha alguma coisa estranha foi a própria planilha de trabalho que era mandado pela própria coordenação. Que ao ele perceber esse padrão estranho que tinha nessa planilha, ele chegou à conclusão do seguinte, que na verdade o seu chefe estaria o sobrecarregando de tarefa para que Vinícius fosse promovido. Aí ele apresentou todas as provas, mostrou para o RH, e aí o que acontece? Marcos, o chefe de Rafael, acabou sendo demitido por conduta antiética. Porém, todavia, a empresa não promoveu Rafael. Porém, o que eu quero abordar aqui nesse vídeo é como foi que Rafael conseguiu derrubar o chefe dele. Quais os passos, como ele arquitetou, o que ele fez no contexto dele para conseguir fazer com que o chefe dele saísse da empresa. O que, convenhamos, não é uma coisa tão fácil assim para um funcionário executar. Ele até explica durante o relato como é que ele fez, mais ou menos. Porém, ele não detalha tanto assim. E nesse vídeo eu vou estar mostrando, olhando pela perspectiva e o contexto dele, qual foi o espaço e como foi que ele arquitetou para a derrubada do seu chefe. Bom, é o que nós veremos agora. Bom, aqui estamos. Como derrubar o seu chefe que te sabota? O primeiro passo está em manter sua postura. Eu quero dizer com uma postura. É o seguinte, o que acontece? Muito possivelmente, Rafael, ele não confrontava diretamente o seu chefe e possivelmente nem ficava tentando se justificar de maneira emocional. Ele entregava o que podia no seu trabalho e quando não conseguia, ele simplesmente aceitava e não discutia. E aqui acho que muita gente acabaria fazendo o oposto, acabar discutindo com o chefe, mas isso seria um erro. Mas por que isso seria um erro? É por causa da demissão? Não necessariamente. É porque é o seguinte, caso ele ficasse reclamando, ele começasse a agir de forma muito emocional, quando o seu chefe dava as alfinetadas nele, ele se irritar e ficar se justificando muito, poderia ser usado contra ele. Porque o que acontece? Num ambiente corporativo, o emocional acaba virando uma evidência contra você. Você explodir, confrontar, bater boca. Tudo isso te coloca em um papel de um funcionário problemático. Não importando se você está ou não certo. Se o seu chefe é um chefe manipulador, ele quer exatamente que você faça isso. Porque aí ele pode usar a sua raiva, a sua fúria, a favor dele mesmo. Isso gera uma imagem como se você fosse alguém instável, que não estaria pronto para liderar. Sem falar que por fora, você demonstrando estresse, instabilidade, o seu chefe conseguiria fazer as pessoas mirar e observar mais a sua reação do que propriamente a causa dela. As pessoas em si podem não olhar exatamente o que levou você a ter essa reação. Um chefe ele poderia distorcer de modo que os outros focassem muito mais na maneira como você reagiu do que propriamente o motivo de você ter reagido. Porque os chefes manipuladores, eles adoram elogiar em público e minar em privado, porque criam uma discrepância proposital. Se você reage mal, parece instável. Eles constroem a imagem de um chefe justo e amigável, enquanto criam pequenas armadilhas nos bastidores. Aí você reagir com raiva só te entrega na mão dele. Ele irá usar isso para dizer, viu? Esse cara não sabe liderar sob pressão, por isso também que eu não vou promover esse cara. É aí o que acontece para que Rafael pudesse derrubar o seu chefe lá na frente. Primeiro ele teve que manter uma postura calma, para lá na frente conseguir de fato chegar no seu objetivo. E aqui o que acontece? O que vem depois disso vem a documentação silenciosa. E o que seria isso? Bom, investigue os dados do local de trabalho. O que acontece? De tanto Marcos, o chefe de Rafael, começar a passar a tarefa para ele, e aí quando o Rafael não dava conta das tarefas, o seu chefe Marcos, ele começou a passar essas tarefas para Vinícius.
Rafael possivelmente ficou se perguntando: pô, meu chefe, ele me elogiava, falava bem de mim no meu trabalho. Depois de um tempo ele começou a me sobrecarregar de tarefa e às vezes ficava dando umas alfinetadas, como se ele quisesse passar uma imagem de como se eu fosse um bom funcionário, mas não era tão bom assim. Aí ele passava as tarefas para Vinícius. Aí Rafael, percebendo esse padrão, ele começou a investigar os dados no local de trabalho, mas não como uma pessoa louca ou paranoica. Ele percebeu que tinha uma coisa de estranho. E aqui, qual o próximo passo? Ele começou a analisar e a guardar dados como o próprio e-mail, planilha, print de mensagem e etc. Porém, todavia, eu acredito que ele não compartilhava. Eu acho até que caso alguém tivesse um contexto similar a ele, não seria interessante ele compartilhar para os colegas. Porque você sair anotando as informações do trabalho assim, do nada, sem qualquer justificativa, isso seria uma coisa estranha. Talvez até a empresa, sei lá, pode achar que você queira processar ela no futuro. Aí o que é que ele fazia? Ele usava os dados que a própria empresa disponibilizava. A empresa mandava a planilha, ele simplesmente vinha e salvava a planilha. A planilha era mandado para todo mundo, ficava uma coisa pública entre a empresa. E é importante que você faça isso de forma discreta, para não chamar a atenção. Ou seja, você deve evitar de ficar comentando isso com os colegas, porque caso isso daí vaze e você tá guardando os dados da empresa, mesmo que sejam dados que a própria empresa divulgue, só o fato de você ficar armazenando dados antigos, sabe-se lá para qual finalidade, pode causar uma estranheza. E aqui o que acontece, eu não acho interessante você ir muito além dos dados que a empresa disponibiliza para você. É interessante você trabalhar apenas com material que eles mesmos divulgam e não usar de dados que um funcionário comum não teria acesso, senão o tiro pode sair até pela culatra. Enfim. E nisso é importante manter-se discreto e evitar de comentar com os colegas, pois algo assim vazar pode acabar sendo ruim para você mais para frente. E aí, bom, tendo os dados e observando isso, é comum pensar que talvez o chefe esteja na sacanagem mesmo, esteja sobrecarregando, talvez por ser folgado, por apenas ele não gostar, talvez, do Rafael. É o que acontece. A gente precisa analisar o que de fato está acontecendo, sobre o porquê que o chefe faz o que ele faz. Será que ele realmente não faz isso porque é o jeito dele, porque ele não gosta do Rafael? Ou será que ele apenas quer tirar vantagem de alguma forma sobrecarregando o Rafael? Isso daí pode ser até comum, uma pessoa acabar se confundindo, porque o que acontece? Muitas vezes esse tipo de chefe que acaba misturando elogio com abusos, isso gera uma ambiguidade e pode meio que distorcer a sua percepção do que realmente está acontecendo. E aqui é o seguinte: você irá procurar padrões no seu trabalho. Você irá analisar, pô, será que isso só acontece comigo? Será que ele não faz com os outros funcionários também? Como é que ele trata os outros funcionários? Ou seja, você tem que observar o padrão dos outros funcionários e procurar por padrão no trabalho, se ele realmente atuava dessa forma antes, ou se depois de alguma coisa acontecer ele começou a atuar. Ao invés de você usar apenas momentos isolados, tente buscar um padrão sobre como ele está reagindo, como é que ele está atuando. E olhe se esse tipo de comportamento é sempre com você ou com os outros funcionários também. O próprio caso de Vinícius, será que ele faz isso também com o Vinícius? Será que ele está elogiando muito o Vinícius, mesmo ele com um desempenho pior? São coisas que a gente precisa analisar para chegar a uma conclusão de fato do que está acontecendo. Como é que o chefe ele reage em cada situação? É importante você ter esse padrão. E foi justamente esse padrão que ajudou a ele traçar mais ou menos o que é que estava de fato acontecendo. E aí tudo isso, junto talvez um favoritismo que Rafael observou no relato, que talvez ele não tenha compartilhado, deve ter ajudado ele a chegar na conclusão que, na verdade, Marcos, o seu chefe, estaria sobrecarregando em favor de tentar colocar Vinícius como um funcionário mais competente, de que talvez Vinícius merecesse mais que Rafael. Enfim, é uma coisa a se analisar. E, bom, após tudo isso, chegou a parte mais importante. Após ele documentar toda a situação, entender melhor o que é que está acontecendo de fato, aí vem a preparação e a ação. O que é que você vai fazer? Você evitou o confronto direto, observou o padrão.
conseguiu traçar mais ou menos o que estava acontecendo, chega a parte da ação. Você reuniu todas as provas fornecidas pela própria empresa, os próprios dados que você analisou, os prints, tudo mais. Aí chega a ação. Você irá expor o que o seu chefe estava fazendo o tempo todo. Só que a partir do momento que for denunciar, não precisa de estresse, não precisa ficar com raiva. Vai na calma e vai estar mostrando, falando, ó, meu chefe, ele estava favorecendo o outro funcionário, aí ele me sobrecarregava. O cara não chegou a falar no relato, mas se, por exemplo, ele sobrecarregava outro funcionário também, se ele tentava fazer as coisas de modo que favorecesse apenas aquele funcionário em detrimento dos outros, talvez até agindo de forma não tão eficiente na empresa, ou agindo de forma que beneficie apenas um funcionário, você mostraria todos esses dados. E bom, quando ele foi pro RH para mostrar os fatos, ele já tinha toda a narrativa pronta, todos os fatos e os dados. Tanto que, quando questionou sobre os dados, ele mostrava, pô, é os dados da própria empresa, é os dados deles mesmo. Aí ele apenas percebeu o padrão e mostrou. No relato, Rafael ele não chega a falar se outras pessoas chegou a denunciar junto com ele, mas se depois de um tempo ele perceber que outros funcionários estão passando por algo similar ao caso de Rafael, aí seria até válido depois ele combinar com os outros funcionários para poder denunciar as coisas que Marcos fez para acabar beneficiando o Vinícius, que é o funcionário mais novo. Só que para ele trazer outras pessoas, seria interessante primeiro ele já ter todos os dados, ter tudo isso já analisado, para ele poder conversar com outros funcionários, para poder juntar e fazer a mesma denúncia. E aí o que acontece? Marcos ele acaba sendo demitido. Mesmo após Marcos ele ter sido demitido, Rafael ele não foi promovido, o que de certa forma não seria um final tão feliz assim, mas que apesar disso, embora Rafael não tenha sido promovido, pode ser que a sobrecarga no trabalho dele tenha reduzido. Embora ele tenha deixado em aberto, já que ele não disse se a nova gestão do trabalho dele o sobrecarregava ou não. Provavelmente não, até porque ele não falou sobre isso. Enfim, resumindo. Primeiro você vai manter uma postura calma. Não apele pro lado emocional, mantenha calma, não estoure. Até porque eles podem usar essa prova contra você mesmo, de dizer que você não é um funcionário bom. E também a respeito dos dados. Quando for usar os dados, quando for analisar o que de fato está acontecendo, é interessante usar os dados que é divulgado da própria empresa. Até porque se ele começar a bisbilhotar algo além da função dele, pode ser que dê problema. E aí é interessante você ser discreto, para isso daí não vazar. E aí se tiver outros colegas que estiver passando por algo similar, você pode combinar com eles lá na frente. Mas enquanto você ainda está colhendo os dados, está entendendo como a situação está decorrendo, é melhor você ser discreto, não divulgar para os colegas. Depois disso você vai fazer a leitura, entender de fato o que está acontecendo. Através dos dados você irá analisar. Será que é comigo que ele faz isso? Será que esse patrão ele não faz isso com os outros funcionários? Aí você irá observar todo o padrão que acontece. Depois disso, você irá, mesmo depois que você acha a solução, consiga entender o que de fato está acontecendo, mantenha calma, observe o ambiente à sua volta. Aí você vendo que está tudo certo, que a sua conclusão tá acontecendo não é paranoia, aí você pode até reunir outros funcionários que tá passando por algo similar e acabar denunciando o chefe. Importante notar o seguinte: não é porque deu certo para ele que vai dar certo no seu contexto, que cada contexto tem sua diferença. Aí não quero incentivar todo mundo a fazer o que ele fez, mas de qualquer forma, interessante como um funcionário ele conseguiu retirar o próprio chefe. Enfim, o vídeo vai estar ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, gostaria de te convidar a se inscrever no canal, ative notificações para você ser notificado quando for lançar vídeos como esse. E se você tem alguma dúvida ou tem algo que você gostaria de discutir, se você discorda com alguma coisa, pode comentar aqui. E no mais é só isso. Você está no canal Estratégia Pragmática e nos vemos no próximo vídeo.